A Guerra da Coreia foi um conflito ocorrido de 1950 a 1953, durante o período intenso da Guerra Fria, e quem lutou foi a parte norte da região, apoiada pela União Soviética e China, contra a parte sul, apoiada pelos Estados Unidos e outros países, por questões territoriais, políticas e ideológicas. Então, assista até o final para conhecer mais sobre este acontecimento. Primeiro, precisamos entender o contexto do momento, pois em 1910 o Império Japonês invadiu e dominou a península da Coreia e ficou lá por 35 anos explorando a população, que ficou bem irritada com o que acontecia, mas eles não podiam fazer nada. Até que no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão se rendeu após 2 cidades serem destruídas com bombas atômicas. Então, foi decidido que a Coreia seria independente. Mas antes mesmo disso acontecer, foi feito um acordo dos Estados Unidos com a União Soviética, onde ela ajudaria a derrotar os japoneses e, em troca, poderia ter uma influência sobre a parte norte da região. Mas com medo dos soviéticos invadirem o resto, os americanos ocuparam a parte sul e ambos os países ficaram ali por alguns anos, transmitindo as suas ideologias para o povo de seus territórios, até que os 2 países saíram dos locais, mas eles ainda continuaram divididos. A parte norte era governada por Kim Il-sung, um comunista que queria fazer este modelo crescer na região. Já a parte sul tinha como líder Syngman Rhee, que era anticomunista e tentava impedir essa ideologia de se espalhar. Mas ambos queriam unificar a Coreia, cada um na sua visão. Isso gerou grandes tensões. Só que alguns anos antes, em 1949, houve um golpe na China, onde um governo comunista foi implantado por Mao Tse-tung. Assim, os norte-coreanos, com apoio dos soviéticos e chineses, invadem o outro lado. Então, o presidente do Sul começa a fazer coisas que não foram muito bem vistas pela população. Os invasores foram dominando cada vez mais partes do país. Só que os Estados Unidos não gostaram e enviaram algumas tropas para ajudar os sul-coreanos. Mas eles não conseguiram fazer muito, pois a dominação estava sendo muito rápida. Até que em um ponto, os exércitos do Sul ficaram presos nesta pequena área azul, conhecida como Perímetro de Pusan. E ali conseguiram conter os avanços dos do norte. Então, após algumas reuniões, a Organização das Nações Unidas, ONU, decidiu interferir no conflito. E para os americanos, a implantação do comunismo na parte sul seria um grande problema, principalmente nesses anos de disputa contra os soviéticos. Após conterem os avanços, as tropas da ONU chegaram como reforço, tendo pessoas de vários países participando. Então eles contra-atacaram e foram empurrando os inimigos de volta para o seu país, fazendo invasões em regiões dominadas e expulsando os norte-coreanos rapidamente. Só que eles não pararam por aí, e então passaram a invadir o território da Coreia do Norte, dominando a capital Pyongyang e a maior parte da nação. Mas aí a China foi ajudar seus aliados comunistas, enviando muitos soldados. Assim, empurraram as tropas da outra Coreia e da ONU de volta para o sul, e foram dominando o território deles novamente. Só que, de novo, os sul-coreanos lançaram um contra-ataque e conseguiram expulsar os seus inimigos. Então, neste momento, a guerra ficou basicamente assim, com as tropas indo e voltando várias vezes. Até que, durante um bom tempo, as batalhas ficaram em trincheiras, ou seja, eles não estavam saindo muito de suas posições, além de que vários combates aéreos aconteciam. O conflito estava ficando cansativo, até que em 1953 eles resolveram assinar um cessar-fogo, e as fronteiras ficaram do jeito que estavam até então. Só que um tratado de paz nunca foi assinado, e a guerra simplesmente parou, sem nenhum lado vencedor. Mas o interessante é que por muito tempo a Coreia do Sul era o pior lado, e o Norte o melhorzinho. Só que na década de 1980 as coisas mudaram, pois o lado sul começou a crescer economicamente. Tanto que hoje em dia é um país extremamente rico, bem desenvolvido e com alta qualidade de vida, tendo crescido no cenário do entretenimento nos últimos anos, fazendo diversas produções, como Parasita, um filme de suspense psicológico que em 2019 ganhou o Oscar, o maior prêmio do cinema, de melhor filme do ano, coisa que nunca havia acontecido com um filme sem ser americano até então.
e Round Six, uma série lançada na Netflix, também de suspense, que é considerada a mais assistida da história da plataforma. Fora o K-pop, um gênero musical de lá que tem crescido muito nos últimos anos, com videoclipes ultrapassando os bilhões de visualizações. Além do país ser berço de grandes empresas, como Hyundai, uma grande montadora de carros, a Samsung, que foca na área da tecnologia, e a LG, que também produz diversos aparelhos tecnológicos. Enquanto o outro lado foi caindo devido a problemas financeiros, sociais e políticos, sendo hoje em dia um país pobre onde boa parte da população passa necessidades. Além de que o local é muito fechado, sem liberdade, muito militarizado e com um governo extremamente autoritário e restritivo, exercido por Kim Jong-un, o neto de Kim Il-sung, que liderou o país durante a guerra. E ainda assim, eles continuam tendo tensões com outros países do mundo. E aí, gostaram? No nosso próximo vídeo de história, vamos falar sobre um triste acontecimento da humanidade, o Holocausto, que foi um grande genocídio de milhões de judeus, que na época não tinham um lugar fixo para ficar e estavam espalhados, e ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, pelas mãos dos nazistas, que odiavam esse povo e se achavam superiores, e por isso vários foram presos, torturados e executados em campos de concentração. Então, espero vocês para conhecer mais dessa história daqui a algumas semanas. Então, Deus te abençoe e tchau!